Tudo bem, pessoal? A aula de hoje vai ser sobre Lei do Gás Ideal, capítulo 32 do livro de vocês, página 489. Então, eu disponibilizei um arquivo com as questões, quando eu começar a explicar as questões, tá? E aí são 6 questões, e aí vocês podem pegar o PDF dessas questões. Então, eu vou disponibilizar o arquivo do PDF e mais o arquivo em PowerPoint com a resolução das questões, tá? Então, vou projetar aqui a minha aula e aí espero que vocês acompanhem. Qualquer dúvida, tá? Podem entrar no chat ou então no fórum de dúvidas, tá? Então, equação de Clapeyron ou então lei do gás ideal, capítulo 32, página 489, que inicia esse assunto, tá? Então, vamos lá. Primeira informação aqui, ó. Lei do gás ideal ou equação de Clapeyron, ela tem como base aí o início aqui, ó, uma relação do que vocês já viram antes, que é pressão vezes volume dividido pela temperatura. Então essa relação entre pressão, volume e temperatura, ela irá gerar uma constante. E essa constante foi aprimorada, então aí acabou gerando então essa ideia da equação de Clapeyron, tá? Então é possível você fazer cálculos de variações de recipientes em que você põe um gás e esse recipiente ele pode estar aberto para o sistema, para o ambiente. Então eu posso ter perda de gases ou então acrescentar gases em um recipiente e essa equação ela vai possibilitar a previsão disso. Então, é uma equação mais elaborada do que as equações anteriores que relacionavam ao gases, tá? Então, vamos escrever um pouquinho mais sobre vou descrever para vocês aqui um pouquinho mais essas questões, tá? Então, observe o seguinte. Se eu considerar aqui, ó, a CNTP, que é condições normais de temperatura e pressão, então CNTP, para vocês lembrarem, a pressão é de 1 atm, uma atmosfera, e a temperatura é de 0 graus Celsius. Quando eu converto para Kelvin, vai dar 273. Então, 0 mais 273 dá 273 Kelvin. Toda vez que eu tenho a CNTP, eu tenho a possibilidade de ter o volume molar, o volume de 1 mol de qualquer gás. Então, vai equivaler a 22,4 litros por mol, beleza? Continuando aqui, ó. Se eu pego 1 mol de um gás nas condições normais de temperatura, substituo essas variáveis de pressão, volume e temperatura, então que vai ter aqui, ó, a pressão de 1 atm, 22,4 litros, dividido pela temperatura de 273. Então, este valor que eu vou descobrir aqui, ó, vai ser um valor constante, vai ser chamado depois a constante universal dos gases, tá? Mas vai ser 0,082. Se agora eu dobrar o número de mols, então eu passar a ter 2 mols, então o volume aqui, ó, simplesmente o único que mudaria seria dobrar o volume. E aí então, esse 2 aqui, ó, porque seriam 2 mols. Então o valor da constante seria o dobro do valor original. Então eu estaria relacionando uma proporção aí, conforme eu aumento o número de mols, eu aumento o volume na mesma proporção que teria a variação dessa constante. Então seria o dobro do valor da constante 0,082. Próximo caso. Se eu simplesmente colocar n mols, vários mols aí, uma incógnita aí o valor n. E aí eu for fazer o cálculo, justamente eu vou ter n vezes o valor dessa minha constante. Então, resumindo, a equação geral dos gases, ela fica generalizada como P vezes V será igual a N, que será o número de mols, vezes R, que é essa constante, nesse meu caso aqui, que vale 0,082, vezes a temperatura. Então eu tenho de ter alguns cuidados. A minha temperatura vai ser sempre em Kelvin. Agora, a pressão e o volume dependerá das condições que eu for estabelecer no meu problema. Porque pressão eu posso ter em atms, milímetros de mercúrio ou pascal. E volume eu posso ter em litros, metros cúbicos, então eu posso ter uma variação nas incógnitas de pressão e de volume.
Temperatura sempre vai ser em Kelvin. Então, é possível que este valor dessa constante ele pode mudar em função da minha relação em questão de valor de unidade de pressão e de volume. Neste meu caso aqui inicial, o valor de 0,082 dessa constante, que é chamada aqui como R, tá? Constante R, este valor está relacionado à pressão em atmosfera e o volume em litros. Kelvin sempre vai ser, então o que pode mudar para o valor da constante é sempre a relação de pressão e de volume. Então vou demonstrar melhor um pouquinho essa lógica aqui. Então aqui é o meu primeiro problema. No livro de vocês, página 491, questão 31. Então eu vou aplicar a equação geral, a equação do gás ideal ou equação de Clapeyron, beleza? Então vamos lá. PV igual a nRT. Se o meu R, o valor da minha constante, estiver relacionado à atmosfera, litros, então o valor do R vai ser 0,082. Mas se eu usar, no lugar de atmosfera, usar milímetros de mercúrio, litros, o valor da minha constante passa a ser 62,3. Se agora for em Pascal, então o valor da constante vai ser 8,315, tá? Então, basicamente, o que eu preciso que vocês entendam aí, o valor do R é um valor constante, beleza? Mas ele é dependente da unidade de pressão que eu for utilizar ou volume. Nessa minha relação que eu coloquei aqui, todos os volumes foram em litros. Mas se eu usar metros cúbicos, isso vai interferir um pouquinho nesse valor da constante. Mas aí é só eu fazer a conversão da unidade depois. Mas o mais importante, como as unidades de pressão podem mudar, então se for ATM e litros, eu vou usar 0,082. Milímetros de mercúrio e litros, 62,3. Quilopascal e litros, 8,315. Beleza? Então, eu preciso que vocês tenham esse cuidado em função do valor do R, tá? E a relação de pressão e volume que eu estiver utilizando. Então, prestem atenção na primeira questão. Ao realizar a reação de ferro metálico com uma solução gasosa de ácido clorídrico, um químico recolheu 83,15 litros. Então vocês já podem observar que o volume foi em litros de gás hidrogênio a 100 kPa. Então já observem isso. Ele usou litros e quilopascal, então eu vou ter de utilizar para o valor do R o valor de 8,315, tá? Continuando, 100 kPa de pressão e a temperatura de 27 graus Celsius. Então, se vocês observarem, essa temperatura eu vou ter de converter para Kelvin. Então, eu vou só somar com o valor de 273, tá? Então, o mais simples aí é esse. Aí analisa o seguinte, qual é a quantidade em mols, então eu vou conseguir descobrir quantos mols desse gás hidrogênio na amostra recolhida, tá? E aí prestem atenção nesses conceitos aqui, ó. Então, vou pegar a equação geral dos gases, PV igual a nRT, e vou aplicar essa equação aqui, tá? Então, vamos lá. Usando aqui essa equação. Então, o valor da pressão, então, são 100 kPa. Então, se vocês olharem aqui, a unidade já está em kPa. Então, 100 kPa, o volume 83,5 litros, mols eu quero saber, o N, o valor da minha constante 8,315 e eu vou multiplicar aqui pela temperatura. Justamente são os 27 graus mais 273 que vai dar 300 Kelvin. Resolvendo esse problema aqui e calculando aqui, né? Então vou pegar essa multiplicação aqui, 100 vezes 8, 83,15 e vou dividir por 8,315 vezes 300. Então isso daqui vai ser igual a um N igual a 3,33 mols. Então qual é a quantidade de mols que eu tenho? Então são 3,33 mols do meu gás aqui nesse recipiente. Então isso daqui foi simplesmente uma aplicação direta da minha equação.
PV igual a nRT, beleza? Continuando. Questão número 2. Há dúvida se certa amostra de gás é de oxigênio, O2, nitrogênio, N2, ou dióxido de carbono, CO2. Então, a dúvida é que tem possibilidade de ser qualquer um desses três gases que eu tenho, O2, N2 e CO2. Medidas revelaram que a massa da amostra é 0,7 gramas. Seu volume é de 750 ml. Sua pressão, 0,82 atm, e a temperatura de 27 graus Celsius. Com base nessas informações, é possível decidir entre um dos três gases. Como sendo o que existe na amostra? Explique. Então, essa questão número 2, ela está presente no livro de vocês, página 491, e a questão número 33, tá? Então, presta atenção, então, na primeira o uso que eu vou ter o conceito que eu vou ter de pensar aqui. No meu caso, ó, a pressão em atm, este volume ele está em ml, mas é melhor eu converter isso para litro. Então, 700 ml vai ser 0,75 litros, tá? Então, eu vou usar o R em atm litro, eu vou usar o valor de 0,082. Então, vamos lá aplicando a fórmula, PV igual a nRT. Então, a pressão vai ser 0,82. O volume, eu vou ter de converter para litros, então vai ser 0,75. Número de mols é o que eu vou descobrir aqui no início. O R vai valer 0,082 por causa da pressão sem atm e o volume sem litros. E a temperatura de 27 graus eu vou ter de transformar em Kelvin, vai valer 300. Então, relacionando o N aqui, ó, e calculando, o valor de N vai ser igual a 0,025. Então, se vocês observarem, eu encontrei, aplicando a equação de Clapeyron, eu encontrei simplesmente o número de mols. E no meu problema, ele diz que essa amostra do meu gás apresentará uma massa de 0,7 gramas, beleza? Então eu vou aplicar aqui uma outra formulazinha, que relaciona a seguinte lógica. O número de mols é igual à massa que eu tiver, qualquer massa, sobre a massa molar, beleza? Então eu vou fazer uma relação entre eles. Eu sei o número de mols e também sei a massa da amostra, que é 0,7. Então eu vou descobrir o M. Então o M vai ser uma relação de 0,7 dividido por esse número de mols aqui, tá? Então fazendo o cálculo aqui, ó, então substituindo, então eu vou pegar esse M, passar aqui para cima e pegar o 0,7 e dividir por 0,25. Então o número de mols, a massa molar vai ser igual a 28 unidades. E aí, se vocês lembrarem das massas, o oxigênio é 16, então o oxigênio, dois átomos de oxigênio junto, vai dar 32. Então aqui 28, é diferente. Nitrogênio, N2, cada nitrogênio vale 14. 14 mais 14, 28. Então, 28 unidades, a massa molar, que seria 28 gramas por mol, a massa dessa substância é a massa do nitrogênio, tá? Então, o meu gás misterioso é o nitrogênio, tá? Então, esse problema é o problema número 2. Vamos para o problema número 3. Página, ele seria a questão 34 da página 491. Então, vamos lá. Deseja-se guardar 3 gramas de etano, o etano é o C2H6, a 27 graus Celsius em um recipiente rígido de volume de 1,5 litros, que suporta no máximo 6 atm de pressão sem arrebentar. O recipiente pode ser utilizado para a finalidade desejada? Então, quero saber se o meu recipiente, que suporta 6 atms, se ele vai poder ser utilizado para colocar 3 gramas do etano em 27 graus Celsius. Então, agora aqui vocês observem o seguinte. Ele deu uma massa
eu consigo calcular a massa molar do etano. Então, cada carbono vale 12. São 2 carbonos, então vai dar 24. Cada hidrogênio vale 1. Então, eu tenho 6 hidrogênios. Então, 24 com mais 6. Então, a massa molar do etano valerá 30 gramas por mol. Beleza? 30 gramas por mol. E aí eu tenho essa massa aqui. Então, eu vou poder relacionar o número de mols, tá? Descobrir o número de mols que eu vou poder relacionar aqui. Então, se vocês lembrarem da fórmula da questão anterior, da questão número 2, se eu substituir este N aqui, ó, por qualquer massa, M sobre massa molar, eu vou poder fazer a aplicação direta dessa fórmula aqui, tá? E aí, lembrando que esses 27 graus Celsius eu vou converter para Kelvin, tá? Então, aplicando aqui a equação, tá? Para descobrir aqui, ó, vou usar esse N aqui, ó, vou substituir nessa fórmula pela massa que eu tenho, que são 3 gramas, dividido pela massa molar, que valerá 30 aqui, beleza? Então, fazendo o cálculo aqui, ó, o número de mols vai dar 0,1 mol, beleza? Então, já sei o número de mols. Eu poderia colocar na fórmula, então posso calcular aqui direto. Então, só para ajudar, calculando direto, 0,1 mol, tá? Então, vou colocar o N valendo isso. A pressão. A pressão, nesse caso, eu quero saber. O volume é o volume da garrafa, 1,5 litros. E aí a temperatura vai ser 300 Kelvin. Então, vamos lá. Aplicando aqui a PV igual a nRT. Então, a pressão, eu quero saber se vai ser superior a 6 atms ou vai ser menor do que 6 atms. Então, fazendo o cálculo, o volume aqui é 1,5 litros, o N 0,1 e o R, nesse caso aqui, ó, por ser pressão em atm, então 0,082. E a temperatura de 300 Kelvin. Fazendo então o cálculo, o valor dessa pressão vai dar 1,64 atms. Então observe o seguinte, a pergunta do problema é: o recipiente pode ser utilizado para a finalidade desejada? Pode. O recipiente pode ser utilizado porque, nessas condições, dessa quantidade de 3 gramas de etano, 27 graus Celsius e o volume da garrafa sendo de 1,5 litros, a pressão que eu vou ter aqui, ó, vai chegar no máximo a 1,64 atms. Então, se essa pressão é o máximo que eu vou atingir e a garrafa ela suporta até 6 atms, então vou poder utilizar essa garrafa como sendo o meu recipiente para condicionar esse meu gás, esses 3 gramas do meu gás. Tá? Próxima questão, pessoal. Próxima questão. Essa questão não está no livro de vocês, então vamos lá. 2,2 gramas de um gás estão contidos num recipiente de volume igual a 1,75 litros, a uma temperatura de 77 graus Celsius e pressão de 623 milímetros de mercúrio. Então, observem que aqui ó, mudou a unidade. Então, eu vou ter que utilizar um outro valor para o R, tá? Este gás deve ser, então ele pode ser o NO, H2S, SO2, CO2 ou então NH3. Então, primeiramente, eu vou precisar descobrir que gás é esse. E aí eu vou descobrir através da massa molar dessa substância, que eu vou encontrar aqui uma massa para fazer esse cálculo. Então, vamos lá. A massa da substância, 2. Então, vou pegar as incógnitas. 2,5 gramas, o volume 1,75 e a temperatura de 77 graus Celsius. A pressão é 623 milímetros de mercúrio. Então, eu vou ter de converter a minha temperatura para Kelvin. Então, isso daqui, 77 mais 273 dá 350 Kelvin. Meu valor do R, pessoal, vocês vão observar que ele vai ser diferente de 0,082, tá? Então, vou observar que eu vou precisar usar o valor aqui ó, de 62,5. E aí, se vocês lembrarem aqui, ó, eu posso usar aqui uma adaptação, deixa eu até voltar aqui. Posso usar aqui ó, uma relação de que o número de mols, o M, é a massa que eu tenho, 2,2 gramas, sobre a massa molar, que é o que eu vou descobrir. Então, a pressão eu tenho, o volume eu tenho, a temperatura eu tenho, o R vai ser
80 e, não, 62,3. Então, eu substituindo aqui os valores da incógnita, eu vou conseguir descobrir aqui qual vai ser a massa molar. Então, fazendo o meu cálculo, a massa molar vai ser igual a 44 gramas por mol. Quando eu olho essas formulazinhas que eu tenho aqui, ó, se eu pegar a primeira fórmula, nitrogênio vale 14, oxigênio vale 16. Então, isso daqui somando vai dar 30. Então, não é a primeira fórmula. Segunda fórmula, H2S. Então, se vocês observarem aqui, ó, 44. O S vale 32 e cada hidrogênio vale 1. Então, isso daqui, se eu somar aqui, vai dar 34 somente. Essa fórmula aqui, ó, SO2. O SO2 vale 32 cada S e cada oxigênio vale 16. Então vai ser 32 com mais 32. Então vai dar 64. Também não é a letra C. A resposta desse problema vai ser a letra D. O carbono vale 12. Os oxigênios aqui, cada um vale 16, como são 2. Então vai dar 32 com mais 12, 44. Então a minha substância que eu tenho aqui, ó, 12 com mais 32, vai valer 44 gramas por mol. Então, a resposta do problema 4 vai ser a letra D. Tá? Questão número 5, também não está no livro. A temperatura que deve ser aquecida um gás contido num recipiente aberto. Então, se o recipiente é aberto, então o gás pode fugir do meu recipiente. Inicialmente, a 25 graus Celsius, de tal modo que nele permaneça 1/5 das moléculas nele inicialmente contidas. Então, quero saber qual é a temperatura. Então, se vocês observarem, a temperatura vai ser, a resposta vai ser em graus Celsius. Só que na hora que eu aplico a equação dos gases perfeitos, a equação vai dar a resposta em Kelvin, tá? Tenho só esse cuidado. Então, vamos lá. Como é que é a lógica disso daqui? Então, eu tenho um recipiente, ele vai conter algumas moléculas. E essas moléculas, eu vou aquecer esse recipiente para que elas sejam perdidas. Então, observe o seguinte, eu vou aquecer e aí eu tenho a condição inicial. Então, 25 graus Celsius é 298 Kelvin. E aí as moléculas vão fugindo aqui, vão saindo do meu recipiente até que eu fique com uma quantidade de 1/5 do número de moléculas que tinha originalmente. Então, o problema quer saber qual será essa temperatura aqui, ó, final. Mas prestem atenção nos detalhes. O volume do meu recipiente mudou? Não. Então, o volume inicial e o volume final são os mesmos. A pressão do meu recipiente aqui, ó, mudou? Porque as moléculas puderam sair, então era a pressão que estivesse presente aí nesse meio ambiente. Então, a pressão inicial e final é a mesma pressão, tá? Então, se vocês lembrarem daqueles conceitos aí dos gases normais, aí, fórmulas que foram usadas antes, então vai ter uma relação aqui, ó, dessa pressão vezes o volume. Aplicando até mesmo a equação de Clapeyron, se vocês observarem aqui, ó, PV vai ser igual a nRT. Mas aí observe o seguinte, nessa minha situação inicial aqui, ó, a temperatura, que eu sei que é 298 kelvins, o número de mols, ele tem uma variação, então no início é um nzinho que eu tenho, e no final é 1/5 desse valor, beleza? Só que a pressão e o volume, eles vão se manter constantes, tá? Então, só fazendo como se fosse uma armação do outro cálculo. Em função de P' e V' aqui, ó, o cálculo teria esse formato, que seria 1/5 do número de mols vezes R vezes T', que é a temperatura final que eu quero calcular. Então, se vocês prestarem atenção nessa lógica aqui, ó, a multiplicação entre a pressão inicial e volume inicial e final, pressão final e volume final, essa multiplicação vai ter um valor constante, tá? Porque é a mesma pressão e é o mesmo volume. Então, se eu multiplicar os dois, dará um valor constante. Então, vou igualar isso daqui, ó. Pressão inicial vezes volume inicial vai ser igual a pressão final vezes volume final, tá? E aí eu vou relacionar o que está igual a cada um deles. Então, N vezes R vezes 298, que é essa primeira multiplicação, vai ser igual a 1/5 de N vezes R vezes T'. Se vocês lembrarem,
a constante que eu tenho aqui nos dois casos, o R, é o mesmo, tem o mesmo valor. Então, eu vou poder cortar. O número de mols também vai ser o mesmo, tá? Então, eu vou só relacionar que a temperatura final vai ser esse 1/5 dividindo por 298. Então, o resultado desse problema vai dar 1490 Kelvin. Mas a minha resposta é em Celsius. Então, eu vou subtrair 273 daqui e vou descobrir a resposta em Kelvin, em Celsius. Então, a temperatura final vai ser de 1217 graus Celsius. Beleza? Essa é a resposta da questão número 5. E para finalizar aqui, ó, letra A. E para finalizar, eu vou terminar aqui com a questão número 38, tá? Que no meu caso é a sexta questão, tá? E ela tem duas perguntas envolvidas aí, tá? Então vamos lá. Um recipiente de 1 litro contém gás nitrogênio a 5 atm e um outro recipiente de 3 litros contém gás oxigênio a 2 atm. Ambos os recipientes encontram-se na mesma temperatura. Então, eu tenho os dois recipientes que estão com a mesma temperatura, mas são recipientes diferentes, tá? Em que tem gases e pressões e volumes diferentes. E aí, então, o que o problema quer saber? Em qual deles há mais moléculas? Vai existir maior número de moléculas? No recipiente que contém nitrogênio ou no recipiente que contém oxigênio? Então, vamos fazer aqui a relação deles. Então, no meu primeiro recipiente tem nitrogênio, um volume de 1 litro, e o recipiente de oxigênio, o volume é 3 vezes maior, de 3 litros. A pressão do meu primeiro recipiente é de 5 atm, do meu segundo de 2 atm. Fazendo a relação aqui, ó, PV igual a nRT, então vai ser 5 atm vezes 1 litro igual ao número de mols que eu tenho aqui de nitrogênio, vezes R, vezes a T, que é a temperatura. No outro recipiente, PV igual a nRT, usando a mesma lógica. Então, são 2 atm vezes 3 litros, que vai ser igual ao número de mols do gás oxigênio, vezes R, vezes T'. E aí vocês, fazendo uma relação aqui, ó, que as temperaturas são iguais, temperatura dos dois recipientes T e T' serão iguais, então eu vou relacionar essa equação aqui, ó, em função de T, e relacionar essa outra equação em função de T'. Então, o que vai ficar para T? Então, vai ser 5 vezes 1 dividido por NR. E no caso de T', vai ser 2 vezes 3 dividido por N' e R. Então, fazendo essa relação matemática aqui, ó, fica desse jeito, beleza? E aí observe o seguinte, os R's eu posso cortar. E aí, então, agora eu vou fazer a minha relação aqui, ó, relacionando N com N', tá? E fazendo os cálculos. Então, 5 vezes 1 vai dar 5, 2 vezes 3 vai dar 6. E aí, então, fazendo o cálculo aqui, ó, N', que é o, no meu caso, oxigênio, será igual a 6 quintos de N, beleza? Então, observe o seguinte, quem tem maior número de moléculas aqui? O recipiente com nitrogênio ou o recipiente com oxigênio? O meu N' aqui, ó, é um valor maior do que o meu valor N, tá? Então, eu tenho aqui, ó, a resposta do problema. No recipiente com oxigênio, eu terei mais moléculas, mais mols de moléculas do que no meu recipiente que eu tenho nitrogênio. Então, a resposta é essa daqui, ó. O recipiente com O2 tem maior número de moléculas do que o recipiente com N2, beleza? Questão, a letra B agora. Determine a relação, divisão ou quociente entre o número de moléculas de um gás em ambos os frascos, tá? Moléculas de gás em ambos os frascos. Então, eu vou relacionar o um com o outro, tá? Então, o número de mols de nitrogênio com o número de mols de oxigênio, tá? Então, vou fazer uma relação matemática entre eles. Então, N sobre N', tá? Então, o número de mols de nitrogênio sobre o número de mols de oxigênio. Então, vai ser 5 sobre 6, beleza? Então, aí finaliza o meu problema, tá? Então, preste atenção aqui, pessoal.
Um grande abraço para vocês. Qualquer dúvida podem entrar no chat. Tentem ler o livro de vocês lá, o raciocínio, as questões. Façam os cálculos, tá? Para ajudar vocês a entenderem, guardarem a equação de Clapeyron, que é PV igual a nRT, e aplicar isso em função de cada situação. Então, o que varia o valor de R vai estar relacionando principalmente as unidades de pressão e volume que forem utilizadas, tá? Forte abraço para vocês e até